Alô, varandeiros! Chegamos para falarmos tudo sobre Santos Futebol Clube nesse início de temporada. Hoje, sexta-feira, inauguração da nova sala de imprensas do Santos Futebol Clube, Armando Gomes, com entrevista do nosso Gabriel Brazão, grande Gabriel Brazão. O Varanda está cobrindo essa grande entrevista nessa apresentação da nova sala de imprensas do Santos Futebol Clube, Armando Gomes. Vamos falar muito desse Santos Futebol Clube, que está se preparando aí para a temporada 2026. Amanhã começam as partidas do Campeonato Estadual, 4 horas da tarde. Endereço, hein? Vila Belmiro. Todos os caminhos levam a Vila Belmiro para Santos de Novo Horizontino. Vamos falar muito desse Santos Futebol Clube que não para de agitar o mercado, né? Algo que ninguém imaginava. Gabriel Menino aí assinando com o Santos Futebol Clube. Venda de Souza praticamente sacramentada junto ao Tottenham da Inglaterra. Nosso menino vai disputar ali a Premier League. Muitos desfalques para o início do Santos no Campeonato Paulista, né? O Santos pode ter aí até 6 desfalques para a partida inicial contra a equipe do Novo Horizontino em Vila Belmiro. Vamos falar muito do Santos Futebol Clube que está se preparando ali. E hoje já deve sair o esboço de escalação que o Santos vai entrar em campo contra a equipe do Novo Horizontino. Mas este vídeo, varandeiros, esse vídeo tem um oferecimento dela. Blaze, 18 mais, varandeiros. Jogue com responsabilidade. Jogue Blaze, varandeiros. As melhores cotações do mercado, todas as estatísticas, odds turbinadas, você encontra na Blaze, varandeiros. E hoje tem partida importante, hein? Copa Africana das Nações. Palpite do Santástico já está lá, hein? E o seu também, varandeiro. O seu também, palpite, está lá na Blaze. Escaneie o QR Code aqui do nosso lado direito da tela. É só você escanear, clicar no link e realizar o seu cadastro. Não esqueça de utilizar o código VarandaFC, varandeiros. Não esqueça de utilizar o código VarandaFC para palpitar na Blaze. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você, varandeiro, vem pra Blaze você também! Vamos lá, varandeiros! Olha, o Santos que hoje, logo pela manhã aí, começou a ventilar as notícias de que Gabriel Menino está praticamente acertado com o Santos Futebol Clube, né? Muito rápida essa negociação, foi algo que aconteceu aí já nas primeiras horas do dia, devido à questão da venda que o Flamengo, na verdade, né? O Santos só tem a taxa de vitrine que vai ser repassada ao clube pela venda do Vitor Hugo junto à equipe do Flamengo. Vitor Hugo que já é um pedido antigo, né? De Jorge Sampaoli, quando o Sampaoli estava ali em vias de acertar com o Santos Futebol Clube. O Vitor Hugo foi um dos pedidos do Carecon, né? Do Sampaoli para reforçar a equipe do Santos. O Vitor Hugo acabou chegando. O Sampaoli não, né? Então, o Sampaoli gosta muito do jogador, é um pedido do técnico e o Atlético Mineiro está concretizando aí a venda, a compra, né, do Vitor Hugo junto à equipe mineira, ao Flamengo, e o Santos vai ficar com a taxa de vitrine referente ao jogador. E nessa daí o Gabriel Menino perde mais espaço ainda, já foi um jogador que disputou ali apenas as partidas do Campeonato Mineiro como titular, já na sequência do Brasileirão foi um jogador aí que perdeu a titularidade no time do Galo, estava ali compondo elenco, entrando nos jogos do Atlético Mineiro, fez um gol na temporada que passou, né? Aquele segundo homem de meio de campo, um jogador que surgiu na base do Palmeiras com grande destaque, porém não se afirmou tanto, né? O bom momento do Gabriel Menino no Palmeiras foi quando ele foi jogar na lateral direita, fez muito bem a função, inclusive teve ali convocação para a seleção jogando na lateral direita, então Gabriel Menino ali praticamente acertado com o Santos Futebol Clube, deve viajar aí para São Paulo nas próximas horas para fazer os exames médicos e se apresentar no maior alvinegro da terra. Olha, muito se questiona, né, a chegada do Gabriel Menino, referente à questão, mas, pô, Santástico, vai tirar a vaga do Bom Tempo. Eu tenho as minhas ressalvas, tá? Se eu tenho um movimento para fazer financeiro, não seria para o Gabriel Menino. Eu tentaria dar mais minutagens ao Bom Tempo. A gente reclama muito aqui que o Santos, pelo pouco recurso que tem financeiro, o Santos precisava, sim, olhar mais para os meninos da base. O Santos tinha que olhar para os garotos da base. O Santos tinha que dar muito mais rodagem para esses garotos e trazer jogador para resolver.
Quando você traz jogadores cascudos, bons, prontos para jogar, e você preenche esse grupo com jogadores da base, jogadores um pouco mais novos, que olham para aqueles caras como exemplo, você tem ali uma receita de sucesso, né? Os grandes momentos do Santos Futebol Clube foi quando fez essa mescla entre os jogadores experientes com jogadores da base. E ali o Santos conseguiu formar elencos campeões. Então, para mim, não faz sentido nenhum você trazer um jogador como Gabriel Menino e você tirar o espaço do Gabriel Bom Tempo, né? O Bom Tempo, ele é um jogador que tá querendo jogar, precisa de minutagem, é um bom jogador, eu gosto muito do Bom Tempo, é um jogador ali que se doa à equipe, não era a função dele jogar como volante, ele se entregou a isso, fez muito bem a função na mão do Pedro Caixinha no começo da temporada, e ali foi perdendo espaço devido às contratações equivocadas que o Santos acabou fazendo. Então, para mim, bom tempo neles, bom tempo para jogar, e o Gabriel Menino, infelizmente, é uma contratação que está acontecendo, mas eu não faria esse movimento. O Santos tem muito mais carências no seu elenco do que propriamente ali jogadores como segundo homem do meio de campo. Um jogador que eu, sim, faria um esforço gigantesco para trazer, que realmente está complicada a vinda do jogador, é o Loyola. Eu acho muito difícil essa engenharia financeira acontecer, porque muito além do Santos pagar o Independente precisa se acertar com o Achipato. Então tá um problema gigantesco lá. Eu acredito que até se o Santos pagar à vista, o Independente precisa se resolver com o repasse ao Achipato. Então essa negociação está completamente travada, estagnada ali. A gente não sabe para qual caminho vai. E se o Gabriel Menino ele chegou para ser o substituto dessa contratação do Loyola, aí para mim é um erro muito maior ainda, porque ele não tem todas essas valências físicas que tem o Loyola. O Loyola é um jogador de intensidade, o Loyola é um jogador que pisa na área, o Loyola é um jogador que marca, e o Gabriel Menino não é esse atleta. O Gabriel Menino ele faz bem a transição, é um cara que finaliza muito a gol, mas não tem as características de Loyola. Então, para mim, se essa contratação é para suprir a do Loyola, para mim é um erro maior ainda do que simplesmente trazer ele para o lugar do Vitor Hugo. Varandeiros, o Santos que aí tem a sua estreia amanhã, junto à equipe do Novo Horizontino, e o Santos ali tem alguns desfalques, né? O Santos, teoricamente, que vai entrar em campo contra o Novo Horizontino, é uma equipe pior do que terminou o Campeonato Brasileiro. Varandeiros, e olha que terminamos o Brasileiro brigando para não cair na última rodada, hein? O Santos que pode ter até 6 desfalques para essa partida, né? Neymar já é um desfalque certo, Tiquinho Soares também, que teve um edema na panturrilha, é desfalque certo, Gabriel Bom Tempo, né, que fez ali um procedimento cirúrgico ali nasal, enfim, também é desfalque certo. Barreal, muito difícil que o Barreal tenha tempo ali para ser inscrito. Acho que o problema do Barreal é aquilo que falamos na live de ontem, né? No Alô Varandeiros. É muito mais do que problema de documentação. Para mim, tem questões financeiras aí envolvidas. Por isso que o Barreal não foi inscrito ainda como jogador do Santos para o Campeonato Paulista. Não bidou ainda o Barreal, para mim, por questões financeiras, tá? Eu acho que não faz sentido nenhum o Barreal, por ter sido ali o primeiro jogador teoricamente anunciado como do Santos, inclusive pelo próprio Cincinnati, né? Porque bateu as metas ali, o Santos tem obrigação de compra do atleta, o Santos ali, nos moldes de negociação junto ao Cincinnati, não deve ter feito a sua parte, pagado ali o que deveria pagar. Isso dificulta, né? Porque principalmente quando você tenta negociar jogadores para comprar com parcelamento. Quando os clubes veem uma situação como essa, falam, opa, calma aí, já não tá pagando algo que tá certo lá, imagine comigo aqui. Então, esses são os problemas do Santos Futebol Clube. O Souza, que já está praticamente vendido, não vem treinando com a equipe em campo, né? É um jogador que está praticamente vendido ao Tottenham, está só na academia ali fazendo os seus trabalhos musculares, enfim, de academia, né, de esteira. Então, um jogador que não está indo a campo, já com a cabeça na Inglaterra, na Premier League, não tiro a razão. É um baita de um passo na carreira do jogador. Para mim, uma perda do Santos, né? Acho que por mais que muitos acham que o Lira é mais jogador que o Souza, que o Escobar dá conta do recado. Para mim, o Escobar é uma perda muito significativa. Eu comentei também já que, para mim, eu tentaria mantê-lo aí até o meio do ano, que é a principal janela da Europa, é a janela é a do meio do ano, e ele tendo ali muito mais, uma equipe muito mais estruturada em volta dele, ele entregaria muito mais esse primeiro semestre ao Santos, e poderíamos chegar a cifras ali superiores a 20 milhões de euros. A gente sabe o desespero do Santos atrás de receita. O Santos é uma equipe que precisa de dinheiro para colocar no fluxo de caixa para pagar salários.
né, para tentar pagar alguns acordos. Então, é uma venda para mim muito sentida. Eu tentaria manter o Souza. Eu acho que o Lira ainda não está pronto para ser o substituto dele. E quando se coloca o Escobar no lugar do Souza, o Santos ele perde muito. A gente sabe que o Escobar é um jogador que é polivalente, é brigador, é guerreiro, é lutador, né? É um batalhador da bola. Eu brincava, principalmente com o Marcão, que eu falava que se soltasse o Escobar numa arena e falasse, ó, luta contra o Leão aí. O Leão ia sair todo descabelado, ele também, ele ia brigar, ia perder, mas ele ia brigar muito com o Leão para tentar ali defender aquele território que é dele. É um jogador muito lutador, mas para mim perde muito na qualidade técnica, né? Eu fico imaginando o Souza ali com seus cruzamentos, com a sua chegada na área, aquele homem surpresa, as finalizações, tendo uma equipe mais qualificada ao lado dele, né? Tendo ali um Loyola, caso chegasse, enfim, tendo o Gabriel, o Neymar um pouco mais apurado ali fisicamente, um jogador mais pronto esse ano, né? Que é a principal temporada do Neymar, é a temporada de 26, porque estamos perto da Copa do Mundo. Então acredito que o futebol do Souza ia crescer demais. Para mim, uma perda significativa. Eu acho que é um jogador para mais de 15 milhões de euros. Aí fica a dúvida, né? Realmente os 15 milhões de euros vai integral para o bolso do Santos? Ou o Santos vai ter apenas os 75% do atleta dentro desses 15 milhões que é o que cabe ao clube, né? Essas dúvidas ainda ficam. Infelizmente, o Santos é uma equipe que é muito difícil a gente ter acesso às informações corretas, porque a gente sabe que o Santos ali tem tudo muito fechado entre eles, né? Só as pessoas que vivem ao entorno ali que sabem o que acontece no clube. O Santos, ele parece, né? Parece que vive como uma empresa privada, mas não, né? O Santos é do sócio. O Santos é um clube associativo. Mas muitas vezes a gente acha que o Santos ali é alguma empresa fechada, porque o sócio, o torcedor, não tem muita informação do que acontece dentro do clube. Isso para mim é muito prejudicial. E o Vitor Hugo que tem aí sua venda praticamente já concretizada com o Clube Atlético Mineiro, é um pedido do Sampaoli. Então o Vitor Hugo ali já está de malas prontas para Minas Gerais. Está sendo feito esse acordo aí entre Atlético Mineiro e Flamengo, e o Santos vai ficar com a taxa de vitrine, que é 10% do negócio, né? Um jogador que eu esperava muito mais do Vitor Hugo. Eu achei que o Vitor Hugo entregasse um pouquinho mais do que ele entregou. Eu via qualidades nele, um garoto bom de bola, um garoto com qualidade, mas faltava um pouquinho de intensidade, e isso ficou muito latente quando a gente viu o Vitor Hugo em campo. Né? Um jogador que tem bom passe, mas infelizmente para ele falta dinâmica, né? Falta ser um jogador um pouco mais dinâmico dentro do campo, e isso fez com que ele perdesse espaço. O Sampaoli acredita muito nele, eu espero que ele tenha sorte no Atlético Mineiro, que ele seja feliz nesse novo caminho dele. E o Santos que vai se preparando, né, Varandeiros? Amanhã, ingressos esgotados para a partida de amanhã, Santos e Novo Horizontino na Vila, um jogo importantíssimo para o Santos Futebol Clube, começar com o pé direito, ganhar na Vila Belmiro é importante, principalmente porque já na segunda rodada nós temos aí um confronto duríssimo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Desejamos aí toda a sorte do mundo ao Gabriel Barbosa, que ele possa voltar ali a ter os bons momentos de Gabriel Barbosa. É um jogador novo, de 29 anos. Acredito que ele tenha muita força de vontade para mostrar para aqueles críticos que realmente ele tem condições, que ele ainda é o Gabriel, que não desaprendeu a fazer gol e é o craque de bola que todo mundo conheceu. Não é à toa que é um jogador que foi importante demais no início do Santos Futebol Clube. Quando voltou, fez uma boa participação em 2018 ali nas mãos do Cuca e acabou que né, na reta final dele de Flamengo, se perdendo um pouquinho. No Cruzeiro também não teve tanto espaço, porque o Caio Jorge comeu a bola e ele acabou ficando na reserva. Não caiu nas graças de Léo Jardim e foi reserva do time da Raposa no ano inteiro. É um jogador que, olha, ninguém é o segundo maior jogador da história do Flamengo à toa. Tem qualidade, sabe fazer gol. É um baita de um jogador. E eu espero que toda a sorte do mundo e que toda a vontade dele de mostrar para os críticos que ele ainda é o Gabriel Barbosa, que ele coloque em campo, que ele comece com o pé direito fazendo gols, porque ele vai tirar um peso gigantesco. Se o Santos ganha amanhã com 1 ou 2 gols do Gabriel, com certeza é um jogador que vai ganhar moral para o restante da temporada e vai ser muito útil ao Santos Futebol Clube. Olha, tô preocupado. A gente sabe que o Gabriel Barbosa é um baita de um jogador, mas essa equipe do Santos é uma equipe pior do que terminou o Brasileirão, né? E o Novo Horizontino é uma equipe que geralmente aí é uma pedra no sapato de qualquer clube grande quando o enfrenta. Estou muito preocupado com esse início de temporada do Santos. Foi reintegrado ao time aí jogadores que estavam na copinha para ser relacionados para a partida de amanhã. Né? O Gustavo, volante capitão,
do Santos Futebol Clube. Matheus Xavier, que é um jogador que desde 2024 nós do Varanda pedimos ele como titular ou com mais minutagem no Santos Futebol Clube, né? E o Lira devido à questão da venda do Souza. Vamos olhar a base, Santos, vamos olhar a base. O Santos, no mínimo, eu falo, a solução dos problemas do Santos é a base. A solução dos problemas do Santos não é Cabadeiro, não é Tassiano, não é Mike, não é Rincon. A solução da base do Santos são os garotos da base. A gente tá vendo aí, provavelmente proposta pro Sherman, que foi massacrado no ano passado, por um mau momento da equipe inteira, e é um jogador que não desaprendeu a jogar bola, tem qualidade o Sherman. Ventila-se aí que existem propostas pro Sherman entre 5 e 6 milhões de euros. Proposta pro Souza, que teve muitos altos e baixos, flertou muito entre reserva e titular, de 15 milhões, uma venda praticamente fechada. Vendemos o Luca Meireles por 11, 12 milhões. A base do Santos é a solução dos problemas do Santos. Não tem craques, não tem raios, não tem. Mas tem jogadores que podem salvar o Santos em campo e fora de campo, financeiramente falando. Brincando aí, a gente tem 4, 5 jogadores na base do Santos, que equivale a mais ou menos ali, vamos colocar 60 milhões de euros. Pô, Santar, você tá louco? Olha, não. A gente coloca o Souza, que está sendo vendido. Sherman. O Lira é um jogador que, tendo sequência, vai ter também proposta boa para ele na mesa. Matheus Xavier. Eu acredito que o Matheus Xavier, se o Matheus Xavier tivesse as chances que merecia, duvido que hoje não teríamos aí uma proposta de 18, 20, 21 milhões de euros na mão do Santos pelo Matheus Xavier. Então, se você somar ali 4, 5, 6 atletas da base do Santos a 60 milhões, são praticamente 400 milhões, daria aí 360, 370 milhões de reais. A solução do Santos é a base. Se não olharmos para esse princípio das coisas, a gente vai continuar errando com o Cabadeiro, com Bilal Brahim, com o Mike, com o Basso, Alexis Duarte, Zé Ivaldos. Então, acho que a gente não pode errar mais nisso. A gente tem que voltar a resgatar o que é Santos Futebol Clube. E isso está na base. Tá? Se você contrata ali 3, 4 jogadores para chegar e jogar, jogadores bons, Gabriel Barbosa, Neymar, William Arão, o Michael do Flamengo, que estão falando aí que o Michael ele pode vir ao Santos Futebol Clube, um zagueiro bom de bola, um zagueiro capacitado para chegar e assumir a titularidade do Santos, você preenche o restante com bom tempo, com Xavier, com Lira, e aí você consegue ter uma equipe competitiva. Essa é a essência do Santos Futebol Clube. Foi assim que o Santos foi campeão, por diversas vezes. Mesclando experiência e capacidade com juventude. Quando o Neymar e o Ganso se tornaram o que se tornaram, foi quando tinha ali Edu Dracena como zagueiro, Robinho, que voltou da Europa, do Manchester City, para disputar aquela Copa de 2010, que estava em baixa lá. Marquinhos, que não era craque, mas era um jogador de grupo. E foi assim que o Santos foi campeão. Então, acho que está faltando um pouco mais de carinho. Um pouco menos de interesse pessoal em fazer gostos pessoais, ficar trazendo jogadores completamente contestados, como Bilal Brahim, Cabadeiro, Tassiano, Mike, entre outros que passaram pelo clube. Se eu for falar aqui, a gente vai ter 2 horas de vídeo para falar os erros e equívocos que o Santos ele cometeu. Então, mesclar. Vamos dar oportunidade para quem veste a camisa do Santos com amor. Porque a nossa história foi assim, o clube é assim e a torcida abraça isso. Grande abraço, varandeiros. Boa sorte para nós amanhã na partida Santos e Novo Horizontino. Fique com Novo Horizontino. Fiquem com Deus e até mais com muito mais Varanda Futebol Debate. Beijo no coração de todos. Beijo.